é uma aula, essa matéria, na verdade, né? É uma matéria muito importante, tá? Principalmente para aqueles aí que vão começar a almejar um cargo público, né? A gente está vivendo um tempo de crise, essa crise financeira, política, institucional que a gente está vivendo hoje em dia, pandêmica, né, que a gente está vivendo hoje em dia, ela influencia muito nos empregos, né, nos empregos privados, e o poder público tem essa questão de segurança, né? Isso faz uma grande diferença, né, para você se planejar, para você se organizar, quando você vai ter a certeza ali que você só vai ser mandado embora se realmente você fizer alguma besteira, né? E você andando direito, fazendo as coisas corretas, o seu emprego está garantido, né? Então o emprego público, ele é um emprego muito importante, principalmente quando falamos aí nessa questão de crise que o Brasil vive, está vivendo, né? Vive há muito tempo. Cada hora que passa uma crise nova, né? Que o Brasil passa e não tem expectativa que vai passar tão cedo, né? Bom, eu queria que vocês participassem aí bastante dessa aula, pessoal, porque é uma aula para não ficar muito só um monólogo, né? Só eu falando, só eu falando, só eu mostrando, né? Eu queria que vocês falassem, contassem a experiência de vocês, né? Primeiramente, queria perguntar, tem alguém aqui que trabalha em hospital, que trabalha em prefeitura, na área da saúde? Tem alguém aqui já que trabalha nessa área? Eu. Lucas? Yes. Onde você trabalha, Lucas? Você da casa? Só da casa? Tá. É. Beleza. Mais alguém além de Lucas? Não? Só Lucas? Tinha alguém que trabalhava no Frei Galvão, ou impressão, ou era outra sala? Não me recordo. Velho. Não? Não é nessa sala? Deve ser na outra turma. Bom, pessoal, eu falei porque assim, quem trabalha na área da saúde, né, já deve ter escutado falar, né, de algumas palavras, alguns termos que eu vou usar muito daqui para frente, tá? São termos importantes, são termos técnicos, mas nós vamos tentar deixar esse termo menos técnico e mais didático, para que vocês consigam entender e levar esses termos para o resto da vida, né? Até porque esses termos técnicos que a gente vai falar daqui para frente, né, equidade, universalidade, integralidade, são termos que sempre caem em concurso público. Por isso que eu falo que essa matéria é uma matéria muito importante para quem está pensando na carreira pública. Para quem está pensando na carreira pública. Eu confesso que eu não sei se na carreira militar pede, tá? Não sei se alguém já leu algum edital aí para técnico em radiologia, né? Se pede sistema de saúde, né? Mas se pedir, com certeza é o SUS. Não tem como ser um outro pedido, uma outra carreira se não essa. Bom, então pessoal, nós vamos falar alguns termos aí importantes, né? E na dúvida, vão questionando, vamos colocando a opinião de vocês, tá joia? Bom, eu vou, antes de colocar, né, o nosso, compartilhar a tela com vocês, eu queria perguntar para vocês aí o que vocês entendem quando eu falo em Sistema Único de Saúde. O que vocês pensam em primeira coisa? Sistema Único de Saúde, o que vocês pensam? Vamos lá, me ajudem aí. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí. SUS, o que vocês pensam em SUS? Oi, Tilane, fala de novo. É o que o governo tem para oferecer no momento, eu acho, né? Fala de novo aí, Tilane, vamos lá. Alguém me ajuda aí, pessoal? Vamos lá. O que a gente entende como SUS? É uma organização padronizada no Brasil? É uma ação padronizada no Brasil, é isso que você falou? Isso. Só é atendimento público, é isso que eu entendo mesmo, é o que É o é Sistema Único atendimento de Saúde. público.
Tá, vamos lá. Ele já falou uma coisa importante. Tá? Agora eu não consigo ver mais quem está falando comigo, mas vamos lá, olha. Quem falou que é um atendimento público, isso é importante. O que caracteriza um atendimento público? Mentira, fui eu. O que quer dizer um atendimento público? O Ivan, senhor. Ô Ivan, vamos lá. O que quer dizer atendimento público? Que não é cobrado, senhor. Edilene que respondeu, não é cobrado. Isso, Edilene, perfeito. Olha, atendimento que não é cobrado, ou seja, atendimento gratuito, tá bom? Então, atendimento gratuito. Essa é a principal característica do Sistema Único de Saúde. Se você fizer alguma coisa pelo SUS e você tiver que ir lá no caixa e pagar no hospital, ir lá para a enfermeira e pagar, né? Ir lá para o técnico ir lá e pagar, ir lá para o cirurgião ir lá e ter que pagar alguma coisa, né? Tá errado. Quer dizer que tem alguém fazendo mutreta nessa história, tá bom? Então não é permitido se cobrar nada no Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Sistema Único de Saúde não se pode cobrar nada. É um sistema público, tá? Sistema público é caracterizado por ser um sistema gratuito. Não pode ter nenhum tipo de cobrança. Alguém já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar em... Vamos lá. Alguém já ouviu falar aí de pessoas que fizeram... Ah, eu fui fazer meu parto, minha cesariana pelo SUS. Aí o cirurgião foi lá e cobrou, o cirurgião não, o ginecologista cobrou um valor e já aproveitou e já fez a ligadura das trompas. Alguém já ouviu essa história? Pelo SUS? O senhor não entendi. Não É que entendeu? travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Tá, vamos lá, olha. Eu estava explicando o seguinte, olha. Sistema Único de Saúde é um sistema gratuito, certo? Público e gratuito. Não posso cobrar nada. Mas já ouviram essa história de gente que fez a cesariana pelo SUS? Fez o parto pelo SUS, cesariana, tá? E aí, aproveitou e pediu para o ginecologista fazer assim, olha, ô obstetra, eu gostaria de fazer a ligadura das trompas. Eu não quero ter mais filho. E aí pagou a parte para o ginecologista, para o obstetra, né? Então, isso é muito comum hoje em dia, quer dizer, é muito comum acontecer isso, né? Essa questão de pagar a parte. O que quer dizer pagar a parte? Por que o ginecologista, por que o obstetra cobra mais barato por fazer um serviço que, teoricamente, particular seria mais caro? Porque ele já está recebendo pelo SUS. Quando ele faz cesariana, que ele abre a sua barriga, abre o útero, retira o bebê e depois ele fecha o útero, ele vai lá e faz 2 ligaduras em cima, você já está anestesiado. Então, na verdade, quem arcou com todos os custos foi o Sistema Único de Saúde, que ele não deveria cobrar nada de você. Aí vem o obstetra, que já não ganha pouco, ele ainda cobra de você mais R$1.000, R$2.000 para fazer a ligadura das trompas. Tá? Então, na verdade, o que ele está fazendo com você nada mais é do que corrupção. Porque ele está querendo roubar um dinheiro que já é seu, que você já está pagando por isso. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas tentam passar a gente para trás. Tá? Pagar 2 vezes, porque na verdade, pessoal, o Sistema Único de Saúde, ele é gratuito. Sim, ele é gratuito. Mas na verdade, quem que paga para o SUS funcionar? Quem que paga para ele funcionar? A gente, Impostos, né, senhor? A gente, quem falou imposto aí, perfeito, olha. A gente e através dos impostos. O cara é inteligente. O cara é inteligente. Então, pessoal, cada vez que você paga imposto, você está financiando um monte de ação do governo público, governo federal. Uma delas é o Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, a gente paga e paga muito imposto, né? A gente reclama muito de quem paga imposto de renda. Imposto de renda, imposto pelo que você ganha. Você vai lá e paga. Mas, na verdade, quem não paga imposto de renda, paga imposto também, né? Então, quem trabalha aí por exemplo, quem trabalha de forma informal, tá? Vamos pensar que tem alguém aqui que seja camelô, vamos colocar assim, né? Sistema informal, ele não tem carteira assinada, ele não paga imposto. Mas você acha que ele não paga imposto lá físico, não tem um boleto para pagar todo mês. Mas cada vez que ele compra uma mercadoria, ele está pagando imposto.
Cada vez que ele compra um produto no supermercado, a gente está pagando imposto. Hoje em dia, não sei se alguém já reparou, as notas fiscais, né? Alguém já leu nota fiscal? Pediu nota fiscal paulista lá, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Lá está escrito lá direitinho nota fiscal. Quanto que é o produto? Ah, eu comprei uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja custa R$40. Ah, mas embaixo tem a quantidade de imposto que você está pagando por aquela cerveja. A quantidade de imposto que você está pagando sobre aquele remédio. A quantidade de imposto que você paga pelo combustível do seu carro. Então, na verdade, esse imposto, o próprio nome já diz, né? A gente não tem opção de falar assim, não, eu não vou pagar, não quero pagar. Não, ele é imposto. Nós somos obrigados a pagar. Está embutido em todos os produtos que a gente compra. Todos os produtos, sem exceção. Sem exceção. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. De onde sai o dinheiro que financia o SUS? Tá? Da onde sai o dinheiro? Dos impostos. Tudo bem? Vamos fazer a nossa primeira anotação, tá? A nossa matéria, ela chama-se Diretrizes Gerais do Sistema Único de Saúde, do SUS. Esse é o nome da matéria, tá? E a primeira coisa que a gente vai falar sobre isso é financiamento do SUS. Financiamento do SUS. O financiamento, quer dizer, da onde vem o dinheiro do SUS, tá? Ele vem basicamente dos impostos, tá bom? Dos impostos. Bom, pessoal, vamos lá. Me ajudem agora aí. Eu perguntei do que vocês pensam do Sistema Único de Saúde, né? A Edilene falou que é um serviço público. Perfeito. O que mais? Vamos lá. Quando eu falo em SUS, o que você pensa? O que vocês pensam quando falam em SUS? Atendimento gratuito, senhor. Não, além disso. Pra Vamos lá. todos. Oi? Para todos. Para todos? Quem que seria todos nessa história aí? Vamos pensar, todos Ele é os brasileiros? padronizado no Brasil. Padronizado no Todos os Brasil. brasileiros. Todos os brasileiros, é isso? Sim. Vamos lá. Vamos pensar então o seguinte. Acabou, Venezuela está passando por uma crise, né? Está pior do que o Brasil, né? A situação na Venezuela. Aí um venezuelano que nunca pagou imposto no Brasil, certo? Ele acabou de atravessar a fronteira de forma clandestina. Ele não pediu asilo no Brasil. Ele foi lá, atravessou o rio que divide o Brasil da Venezuela e entrou no Brasil. Foi atravessar uma rua, foi atropelado por um carro de um brasileiro. O que acontece com ele? Ele vai ter atendimento gratuito no Brasil? Ele não é brasileiro. Mas Logicamente, sim. Sim, senhor, vai sim. A gente paga o documento do carro, está embutido imposto. Tá, não, tudo bem, faz sentido. Mas ele não é brasileiro. Ele é um venezuelano que entrou de forma ilegal. Ele tem atendimento Mas quem gratuito no atropelou foi Brasil? brasileiro, né, senhor? Então, Oi? dele. Quem atropelou foi brasileiro. O Sistema Único de Saúde é para todo mundo, independente de nacionalidade, para todas as pessoas. Exato, exato Então, aí. no território nacional, no caso, que é responsabilidade do Brasil, responsabilidade do governo. Perfeito. Então, independente, tá? Se foi um brasileiro que atropelou, faz sentido o seu raciocínio, né? Foi um brasileiro que atropelou. Mas se fosse um venezuelano, também ilegal, e atropelasse outro venezuelano ilegal, não tem diferença, tá? O Sistema Único, o SUS, no Brasil, tá? O sistema do Brasil, o SUS, ele é universal. Ou seja, para quem está falando lá, ele é para todos, perfeito, ele é para todos, mas é para todos literalmente, tá? Se você não importa se você é brasileiro, se você é venezuelano, se você é português, se você é americano, se você é boliviano, o único pré-requisito para você usar o SUS é você estar no território brasileiro. O único pré-requisito. Você está no território brasileiro. Não importa se você entrou de forma legal, de forma ilegal, se você tem asilo, se você é brasileiro nato, você tem direito a usar o SUS. Tá claro isso, pessoal? Tá? Vamos escrever então aí, olha só. O SUS, ele é público e
universal. Público e universal. O que quer dizer universal, então? Quer dizer que ele é para todos, tá bom? Para todos. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tranquilo isso? Vamos lá. Vamos escrever então uma outra coisa importante. Vou resumir, tá bom? O seguinte, pessoal. O SUS, tá? SUS foi o nome de uma modalidade de sistema gratuito de saúde, tá bom? Uma modalidade de sistema gratuito que nós deveríamos ter no país. Foi o seguinte, existe uma coisa chamada Constituição Federal, já ouviram falar? Ah, tá lá na Constituição, é direito dos brasileiros, tá na Constituição, já ouviram falar dessa história? Né? O que é Constituição Federal? Oi? Nada não. Ah, vamos lá. É o que? Rege o país. É que rege o país. Boa, tá? A Constituição Federal, pessoal, vamos lá, ela foi lançada em 1988. O que aconteceu nessa Constituição Federal? Ela deu aos brasileiros um monte de direitos e um monte de deveres, tá bom? Constituição foi lá, tá escrito. Quando o cara fala assim, tá na Constituição, você tá rasgando a Constituição Federal. O que ele tá falando sobre isso? Porque tem as regras de convivência no Brasil. Ali tem tudo que você tem direito e tudo que você tem de dever, tá bom? Tá na Constituição Federal. Aí, voltando para nossa área da saúde, tá bom? Nossa área da saúde, na Constituição Federal foi quando nós tivemos direito à saúde gratuita. Vamos escrever então isso aí, pessoal? Vou perguntar isso na prova, hein? Posso falar? Vamos lá. Quando nós brasileiros obtivemos direito à saúde gratuita. Quando nós brasileiros obtivemos direito à saúde gratuita. Quem me responde? Quando? Quando foi criada a Constituição Federal, Isso. Quando foi? em 1988. Beleza? Tá? Então, minha pergunta vai ser quando? Quando? Advérbio de tempo. Então, eu quero que você me responda em 1988. Tá claro isso, né? Agora, vamos lá. Outra pergunta. Questão número 4 da prova, hein? Pode anotar aí, hein? Como os brasileiros obtiveram direito à saúde gratuita? A mesma pergunta, só que como, tá bom? Como os brasileiros obtiveram direito à saúde gratuita? Como? Através da Constituição Federal, tá bom? Esse já gravar essa aula? Tá gravando, tá gravando. Beleza, valeu. Tá? Acabando a aula aqui, eu já vou postar na plataforma, tá? Só que eu vou ter que abrir uma outra plataforma, tá joia? Plataforma de radiologia. Depois eu vou abrir agora uma nova de SUS, tá? Mas eu mando o convite para vocês, vocês acessam lá, aceitam e entram coloco no grupo. Beleza, pessoal? Então, duas perguntas. Quando e como? Quando? 1988. E como? Através da Constituição Federal, tá? Olha só, pessoal, a Constituição nos deu direito
por exemplo, ao voto, né? As mulheres votarem, antigamente era só os homens que votavam, né? Chegou um tempo que nem os homens votavam, eleições eram indiretas. Chegou um momento que nós tivemos direito a transporte público, nós tivemos direitos à segurança, tivemos direito à educação, né? Tá tudo isso na Constituição. Tudo isso gratuito, pessoal. Tudo isso gratuito, tá? Pra vocês terem uma ideia, a nossa carga tributária, o que quer dizer isso? Carga tributária. Os nossos impostos, o que a gente paga de imposto, na verdade, ela é a mesma da Dinamarca. Então aqui no Brasil a gente paga a mesma quantidade de imposto que na Dinamarca. A mesma carga tributária. Sabe o que é a diferença daqui lá para a Dinamarca? E eu não me contrapunha em pagar a quantidade de imposto que a gente paga hoje, né, que a gente não tem opção paga, né, se nós tivéssemos os mesmos serviços oferecidos pela Dinamarca. Um exemplo, lá o sistema de saúde ele é público, lá não existe faculdade particular, toda faculdade lá é pública. Ninguém precisa ter plano de saúde, porque o sistema único de saúde deles funciona sem problemas, sem corrupção, né? Então, a segurança lá, os níveis de problemas de segurança lá são baixíssimos. Tudo isso, pessoal, quem garante isso, tudo que a gente está deixando de ter, é o que a gente chama de seguridade social. Seguridade social é você pagar o imposto e o imposto depois voltar para você em benefício. É o que a gente gostaria de ter. Eu gostaria de pagar imposto e meu filho não ter que estudar numa universidade particular. Ter universidade pública para todo mundo. Esse seria o caminho, a forma mais correta, né? Pessoal, vamos raciocinar comigo hoje, tá? Existe universidade pública no Brasil hoje que você não paga para estudar? Existe? Existe, sim, lógico. Existe, lógico, existe. Aqui em Guará tem uma, né? Aqui em Guará tem a Unesp, né? Ela é pública. Tem a FATEC também, né? Que ela é pública, gratuita. Você não paga para estudar, certo? Agora fala para mim, pessoal. Quem está dentro da universidade pública hoje? Qual é a classe social que está dentro da universidade pública hoje? Classe média, senhor. Não tem muito pobre, não. Classe média e classe média alta, tá? Na verdade, não tem pobre lá dentro. Ou tem, mas é pouco. Por que não tem pobre na universidade pública? Pelo custo de você estar indo para lá todo dia, pelo dinheiro de gastar com material, tudo tem nível que não dá. Ou morar longe, não conseguiu acesso para ir. É formação básica também, senhor. É isso aí, Ivan. O buraco é mais embaixo, tá, Thiago? Não é só não ter dinheiro para manter aqui a pessoa sair, por exemplo, lá de São Paulo e estudar aqui em Guaratinguetá. Também, isso influencia. Mas o buraco é mais embaixo. O problema é a informação. As pessoas da universidade pública são as melhores, tá? Se você olhar lá as notas de avaliação das faculdades, as primeiras colocadas sempre são as públicas. Pessoal, se você tiver 2 diplomas, um diploma de uma universidade pública e uma da particular, com toda certeza vai olhar com outros olhos para uma universidade pública. Não é que você não consiga emprego numa universidade particular, mas a pública, pessoal, a exigência é maior, para você entrar é muito mais difícil, e aí foi o que o Ivan falou. Muitas vezes você não tem formação básica, você não consegue estudar para você entrar numa pública. E qual que é a alternativa? Eu quero estudar e eu não consigo estudar, não consegui entrar na universidade pública. Eu vou estudar numa particular. Então a particular, se você olhar a educação pública hoje, ela se inverte. Nas séries iniciais, na educação básica, no ensino médio, o pobre, estou falando de forma bem clara, tá? O pobre tá no ensino público. E o cara que tem dinheiro, a classe média, que o pai se esforça para pagar lá, e a classe alta que o pai paga o colégio com o pé nas costas, como diz, está no colégio particular. Quando chega na faculdade, os processos se invertem. O pobre, ele não consegue ir para a pública, porque ele estudou no colégio público, e aí fica muito mais difícil dele entrar.
é desleal a competição, tá? E aí ele vai entrar numa particular. E o rico e a classe média que conseguiu estudar, ele vai entrar numa faculdade pública. Deu para entender como é que as coisas se invertem, pessoal? A dificuldade que o pobre tem em ficar cada vez mais pobre, porque se o cara não tem condições, se ele não tem um emprego, o pai dele não vai ter condições de pagar uma faculdade para ele fazer. Ele vai ter que se virar, vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que ter um financiamento estudantil, para depois, sabe lá quando ele conseguir pagar e da forma como que for. Tá? Então hoje é desleal, é desleal. Pessoal, vocês têm ideia quanto custa para formar um médico? Um médico, tá? Você quer entrar na medicina hoje. Primeiro que já é muito difícil você entrar, né? Mas vamos supor que você conseguiu entrar numa faculdade particular. Quanto custa para formar um médico? Vocês têm ideia? Alguém chuta aí? 6 anos de faculdade. Alguém chuta? Quanto custa para formar um médico? Ninguém chuta? Ah, foge da nossa realidade, senhor. Mas chuta aí, chuta um valor. Ah, 1 milhão por ano? 1 milhão por ano, não. 500 mil, não é? Não, na verdade, você não consegue se formar, ou seja, durante os 6 anos, com menos de 1 milhão de reais. Menos de 1 milhão de reais você não se forma, tá? Então, Lael, é o dobro do que você falou, tá? Então, durante 6 anos, quem tem 1 milhão de reais hoje, pessoal? Quem que tem 1 milhão de reais? É só aquele cara que tem dinheiro. É o filho do médico, é o filho do empresário, é o filho do industrial. Então hoje, pessoal, tá? É muito difícil você ver uma pessoa pobre conseguir se formar numa universidade pública, tá? Existe o programa de bolsa, existe lá o SISU, que você consegue alguns programas de bolsa de desconto, mas vamos lá. Vamos supor que você tenha conseguido um desconto de 50% na faculdade de medicina. Você conseguiu entrar e ainda entrou bem colocado com a sua nota do Enem e conseguiu 50% de desconto. Faculdade de medicina hoje é 12 mil reais. Quem tem 6 mil reais para pagar por mês, somente de mensalidade. Lembrar que são 13 parcelas no ano. Quem tem 6 mil reais por mês para pagar 13 parcelas, né? Então, pessoal, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E detalhe, para você conseguir entrar numa faculdade com 50% de desconto, você já é um aluno diferenciado. Você já tem um nível de conhecimento muito aquém, muito além do que é fora da média, vamos colocar assim, tá? Lógico, existem aquelas pessoas que conseguem 80%, 90% de desconto, mas é aquele um aluno em 1 milhão, né? É aquele aluno que realmente é muito diferenciado, tá? Lembrar que nós ainda temos as faculdades públicas, né? Agora, pensa bem, né? Então, é o famoso ditado: o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, as pessoas, infelizmente, há uma diferença, e isso é o abismo que vai acontecer entre as duas. O que vai acontecer, vai chegar um momento que vai ter ou rico e pobre. A classe média de duas uma, ou ela vai subir e virar rico, está cada vez mais difícil, ou ela vai se igualar e nivelar por baixo com o pobre, tá? É o que está caminhando para acontecer. Porque a classe média hoje está quebrando. A classe média hoje não tem condições de se manter, né? O pai às vezes se esforça para pagar o estudo para o filho, e ainda o filho fica lá e muitas vezes ainda não dá o valor necessário, né? O pai se esforçando para pagar uma faculdade, e mesmo assim o filho não se esforça, né? Tá? Bom, pessoal, deu para entender um pouquinho como é que funciona? Agora você imagina, olha, o seu pai pagou 1 milhão de reais para você se formar. Você vai querer pegar o seu diploma e ir lá e trabalhar na região do Amazonas, que você está a 100 quilômetros de Manaus, a 2 dias de barco de Manaus? Você vai querer fazer isso? Você gastou 1 milhão para se formar, sendo que você tem emprego aqui em Guaratinguetá, do lado da sua casa, mas não, eu vou lá por amor trabalhar lá no interior da Amazônia. Tem gente que faz, mas é 1 em 1 milhão. Sabe o que acontece? Não tem médico que vai trabalhar no interior do país. São Paulo tem médico. O postinho de saúde perto da casa de vocês provavelmente tenha médico.
Pode ser que o médico esteja de férias, que não vá todo dia, que tem um monte de problema, mas tem médico. Agora tem local que, no máximo, tem um enfermeiro. E olhe lá, né? Então, nós estamos num local privilegiado que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um local diferenciado. Nós estamos no estado mais rico da nação, pessoal. As pessoas saem do interior para vir morar em São Paulo porque São Paulo tem uma oportunidade melhor de emprego, de renda melhor, né? Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, né? Por mais problema que tenha o Sistema Único de Saúde. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, vamos continuar aqui então. Não precisa copiar isso não, tá? Mas vamos lá, só para a gente entender. Então, a Constituição Federal de 1988, ela falou o seguinte, estabeleceu, já devem ter escutado isso em algum lugar, né? Estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado. Já ouviram falar nisso? Tá? É o que fala a Constituição. Quem que é o Estado nessa história aqui, pessoal? Alguém me ajuda? Quem que é o Estado? O Estado é quem? Opa, desculpa. Quem que é o Estado, pessoal? Vamos lá, ó. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Governo. Isso aí, Thiago. Tá? Então, o governo. E quando fala governo, tá? É um termo exatamente um termo bem genérico. É governo federal, governo estadual e o governo municipal. Todo mundo é responsável pela sua saúde, pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe, de todo mundo. Tá bom? Então, na verdade, quem financia isso somos nós, mas quem vai pegar o dinheiro e vai fazer com que a saúde funcione é o Estado. Tá claro isso? O financiamento é nosso, mas quem vai pegar para fazer é o Estado. Tá bom? Então, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo o nome do chefe do Estado, né? Quando eu falo chefe do Estado, é o Bolsonaro, é o Dória, e aqui no Guaratinguetá é o prefeito, o Marcos Soliva. Então, são os chefes do Estado que nós temos. Tá? E aí, então, cada chefe do Estado compõe a sua equipe. O Bolsonaro tem o ministro da saúde dele. O Dória, que é o governador do Estado, tem o ministro, tem o secretário da saúde dele. O Marcos Soliva, que é o prefeito de Guaratinguetá, tem a secretária de saúde dele. Então, ele coloca a equipe que ele entende que é competente para executar, né? O problema é, basicamente, eles são nossos funcionários. Se a gente paga, eles fazem o serviço, são os nossos funcionários. O problema é que às vezes você tem funcionário bom e às vezes você tem funcionário ruim, né? E aí o problema começa então a aparecer que o funcionário ruim, ele pode não trabalhar ou ele pode ainda desviar dinheiro, colocar o dinheiro no bolso. A gente já vê que tem formas que, infelizmente, o Sistema Único de Saúde acabou dando brecha para que isso acontecesse. Tá? Lembrar que só existe corrupção porque nós permitimos. E, às vezes, nós fazemos parte da corrupção. Tá bom? Então, a gente deu exemplo aí da questão lá do parto no SUS, né? Então, você foi lá, a sua esposa está grávida, você não tem plano de saúde, você vai fazer uma cesariana pelo SUS. Ótimo. E aí chega lá, o médico oferece. Você não quer aproveitar para fazer uma ligadura das trompas? Você já tem 2 filhos, né? O médico fala assim, fecha a fábrica, né? Faz a ligadura das trompas para você não ter mais filho. Não precisa tomar remédio. E aí você vai e paga por fora para o médico. Então, pessoal, a gente reclama de corrupção. Mas quem está sendo corrupto nessa história? Tá? Só existe corrupto porque existe o corruptor. Só existe a pessoa que está lá vendendo um serviço que ele já está recebendo, que é o médico, porque tem alguém que vai lá e compra. Né? Então, só existe traficante porque tem uma pessoa que compra a droga. Então, é uma cadeia. Aí, Thiago. Oi? Não entendi. Nada não, senhor. Tô zoando, cara. Ah, tá bom. Então, pessoal, só é uma cadeia, né? Então, existem pessoas
que reclamam de corrupção, mas fazem corrupção da mesma forma. Pessoal, se apropriar de R$100 dinheiro público e se apropriar de R$1 milhão de dinheiro público, o crime é o mesmo. O crime é o mesmo. Tá? Então, quando você paga para o médico para fazer uma atividade que ele já está recebendo, você está fazendo parte da corrupção, de uma cadeia de corrupção. Né? E o médico também está fazendo parte da cadeia de corrupção. Tudo bem? Tá? Bom, e aí então, né, a Constituição ela falou que saúde é direito de todos e dever do Estado. Determinou então a regulamentação, a fiscalização e o controle da saúde seja feito somente pelo poder público, que é o Estado, né, que é o governo, e que a execução das saúdes, a execução das ações e serviços de saúde podem ser realizados tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Tá? O que seria isso, pessoal? Poder público é um local público. Tá? Local público. Local público é, por exemplo, olha, quando eu falo assim, onde é um local público do SUS? Fala para mim, onde é um local público do SUS? Que você não cobra, que não te cobram para ser atendido. Onde? Fala para mim, pessoal. Local público, vamos lá. Postinho perto da sua casa. Postinho perto da sua Os casa. PSS. Isso aí. Tá? Então, o postinho perto da sua casa, ele é o poder público. Poder público. Você não pode fazer nada ali dentro que cobrem para você fazer. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu acho que é o Lucas que trabalha na Santa Casa, né, Lucas? Me ajuda aí, Lucas. Olha só. A Santa Casa é um local do poder público? Ele não sabe. Não sabe? Sabe sim. Lucas tá aí? Não? Vamos lá. Alguém já usou Santa Casa aqui? Alguém já foi lá? Santa Casa? Antes era público lá, né? Agora é só o Frei Galvão, né? Boa, olha só. Boa colocação. Hoje, especificamente hoje, se você chega lá, bati e quebrei meu braço, vou lá no pronto-socorro da Santa Casa, bato na porta lá, a primeira coisa que ele vai te pedir é, você tem convênio ou atendimento é particular? Aí você fala assim, não, meu convênio é o SUS. Ele vai falar assim, não, então você vai para o pronto-socorro municipal, que hoje está situado no Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, né? E aí você vai ser atendido lá no Frei Galvão, tá? Bom, antigamente, alguém estava falando aí, né? Que era realmente na Santa Casa, né? Há bastante tempo atrás. Mas hoje, então, o local público é o Frei Galvão. Agora, internação, sim, é na Santa Casa. Então, se eu preciso ficar internado, eu vou para a Santa Casa. Embora tenha internação também no Frei Galvão, né? Na maioria das vezes, vai para a Santa Casa. Então, deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Que existem ações de... Fala de novo. Santa Casa é particular. Isso, Santa Casa é particular. Quem está falando comigo é o Lucas? É. Ô Lucas, é particular. Mas não tem leito SUS lá, internação? Lá não. Acho que não. Tem sim, pô. Tem? Tem um leito SUS lá. A maioria é particular, mas tem um Na local só Santa de Casa tem internação. sim, senhor. Tem. Nossa, É porque minha mãe uma vez operou e ficou lá. Foi pelo SUS Isso, também. tem. Não tem hoje na Santa Casa, é o atendimento básico ali. Primeiro, né, atendimento emergencial não é na Santa Casa. Atendimento emergencial hoje é lá no pronto-socorro que hoje, nesse momento, está no Frei Galvão. Agora... eles estão fazendo. Oi? Eles estão fazendo ali na frente da Santa Casa, ali, né? Isso. O que vai ser ali, né? Ali vai ser a UPA, o local de atendimento rápido, emergencial, menos grave vai ser ali. E aí, quando agravar a situação, coisa mais complexa, provavelmente vá para a Santa Casa. Vai ter uma passarela ali que vai ser construída, né? Parece que vai ficar bom aí, a questão de atendimento ali. Pelo menos assim a gente espera, né? Mas depois... Senhor, mas aí o Frei Galvão? Oi? E o Frei Galvão, que atende o público? Vai Então, continuar olha só. atendendo do mesmo jeito? Vamos contextualizar o Frei Galvão. O Frei Galvão é basicamente o que a gente quer mostrar aqui agora. Que lá é o que chama de dupla porta. Tá? Tem a porta da frente. Se você entrar pela porta da frente do Frei Galvão e falar assim, eu quero ser atendido, ele vai perguntar para você.
O seu atendimento é particular ou é convênio? Se você falar assim, não, o atendimento é SUS, ele fala assim, não, você vai o seguinte, você vai dar a volta no quarteirão e vai entrar pela outra porta, que lá sim é o SUS, que é pelos fundos, né? A gente costuma brincar o seguinte, pela área do porcelanato, bonita, né? E pela área do fundo. Então, o SUS é pelo fundo. Se você tem convênio, se você tem Unimed, se você tem Amil, se você tem Golden Cross, você vai ser atendido pela parte da frente, tá? Então, lá é o que é a parte pública e a parte privada. São duas coisas distintas, tá bom? Parte pública é o SUS, parte privada é a parte da frente. Tá claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender como é que são dois locais com dois atendimentos diferentes? Tá? O profissional médico que está lá no fundo, no SUS, não é o mesmo profissional médico que está na mesma hora na frente. Tá? Às vezes o profissional ele faz uma rotatividade. Ele atende um dia no SUS, um dia ele atende no particular. Mas no momento são profissionais diferentes. Tá? Tá claro isso? Poder público e poder privado. Tá? Tá bom? Então, existem duas coisas distintas, tá? O público, quando fala sempre em público, fala gratuito. Estruturas do SUS, tá? E aí o Thiago falou a questão do postinho de saúde. É o mais clássico, tá? E o privado é o próprio Santa Casa. Hoje é o privado, né? Então hoje só vai entrar na Santa Casa se você for transferido para uma cirurgia, transferido para uma internação, atendimento básico ali, emergencial, não tem na Santa Casa público, tá bom? Nesse momento. Pode ser que as coisas mudem, tá? Bom, pessoal, e aí olha só, eu gostaria que vocês escrevessem, tá? Eu não vou pedir isso, mas isso é questão certa em concurso público, tá bom? Qual é, eu perguntei para vocês, né? Como nós tivemos direito à saúde gratuita? Aqui ele pede ainda mais. Nos concursos ele fala qual é o artigo que fala que o brasileiro teve direito à saúde gratuita, tá bom? Então, olha, eu acho interessante vocês anotarem, tá? Por ser questão de concurso público. Olha, artigo 196, bom? Artigo 196 da CF. CF quer dizer Constituição Federal de 88. O que ele fala? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a políticas sociais, ou seja, políticas voltadas para a população, políticas econômicas, né? Ou seja, dinheiro, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. Lembrar que o acesso ele é universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá? Não vou cobrar isso, mas acho interessante vocês saberem que é o artigo 196 que fala da saúde. Tá? Pessoal, olha só, isso eu quero que vocês entendam. Nós estamos, tá? Vamos nos localizar no tempo, em 1988. Foi colocada, aprovada a Constituição Federal, e aí um dos artigos falou que a saúde é gratuita. Alguém aqui que tenha nascido antes de 88, né? Meu caso, nasci antes de 88, eu sou de 84. Então, olha só. Olha como é que funcionava a saúde antes de 88. Como é que funcionava a saúde, pessoal? Era assim. Tá? Ou seja, se eu nasci em 87, 86, 85, para trás, tá? Eu acabei de nascer, eu só tinha direito à saúde, ou seja, atendimento, se meu pai ou a minha mãe trabalhassem de carteira assinada. Tudo bem? Tá claro isso? Isso eu quero que vocês escrevam, hein? Antes da Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, só quem tinha direito à saúde, era quem trabalhasse... Sor, calma. Oi, Fala vamos lá. devagar. Vamos devagar. Vamos lá. Antes de 88, né, da Constituição, só quem tinha
direito à saúde gratuita, era quem trabalhasse de carteira assinada. Então era quem trabalhasse de carteira assinada e seus dependentes. Tá claro isso, pessoal? Olha só. Então, quem trabalhasse de carteira assinada, eu tinha carteira assinada. Então, se eu trabalhasse de carteira assinada, eu tinha direito à saúde gratuita. E os meus dependentes. A pergunta é, e se eu não trabalhasse de carteira assinada? O que eu tinha? Antes de 88, eu não tinha direito à saúde gratuita. Alguém tem ideia onde era atendido? Já ouviu falar? Lucas trabalha lá. Lucas, como é que chama onde você trabalha? Santa Casa De quê? de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia. Não é por acaso. Santa Casa de Misericórdia porque foi um local criado para misericórdia. Ou seja, para aqueles que não tinham direito à saúde gratuita serem atendidos. Tá claro isso, pessoal? Então, era a sua única chance que você tinha na vida era, se você não trabalha de carteira assinada, você não merece saúde. Simplesmente era essa a linha de raciocínio. Literalmente é azar o seu. Se você não trabalha, você não contribui. Se você não contribui, você não tem direito à saúde. Tá bom? E aí você tinha um local que eram as Santas Casas de Misericórdia. Tá? A maioria das cidades mais antigas, né, possuem as Santas Casas de Misericórdia. Tá? Então, Cruzeiro, Guará, Aparecida, Taubaté e por aí vai. Né? Possuem as Santas Casas, porque era um local que foi criado para a misericórdia daquelas pessoas. Tudo bem? Tá claro isso? Conseguiu entender? Uma comparação para a gente entender, pessoal. Olha, então, ó, eu trabalho numa empresa, trabalho lá na Tecno. Tá? Tecno provavelmente deva ter lá um plano de saúde para os funcionários, para os colaboradores. Então, quem trabalha na Tecno hoje tem Unimed. A partir do momento que eu fui mandado embora, quer dizer, eu tenho Unimed, que eu trabalho lá na Tecno, e os meus filhos também têm direito a atendimento pela Unimed. Todo mundo tem carteirinha da Unimed. A partir do momento que eu fui mandado embora, acaba meu plano de saúde, corta o plano de saúde dos meus filhos. Tá? Então era mais ou menos assim que funcionava antes da Constituição Federal de 88. Quem trabalhava com carteira assinada tinha direito à saúde. Quem não trabalhava, azar o seu. Tinha somente as Santas Casas de Misericórdia. Beleza? Tá claro isso? Tá? Bom, pessoal, e aí então, teve uma outra... Isso foi observado, né? Olha, as pessoas estão ficando doentes. As pessoas precisam de atendimento médico. Aquela pessoa que não trabalha, ela fica doente. Ela tem que ser atendida. As Santas Casas não davam conta. Não tinha uma política de saúde no Brasil. Tá? A política de saúde que nós tínhamos era uma política assistencial. Ou seja, você quebrou o braço, vai engessar seu braço. Tá com diarreia, você vai lá, toma soro no hospital. Aí daqui a uma semana, você ficava com diarreia de novo, ia para o hospital de novo e tratava aquela diarreia. Ninguém parava para pensar, mas peraí, mas por que aquela pessoa está doente? Por que ela está com diarreia toda semana? Ninguém parava para pensar por que as pessoas estavam adoecendo. Não existia um processo de entendimento entre saúde e doença.
era simplesmente o que a gente chama de atendimento assistencial. Tá com dor de cabeça? Dá dipirona. Tá claro isso? Tá? Então, o atendimento era assim. Sintoma, trata o sintoma. Tá bom? Ninguém parar para pensar que aquela pessoa tem dor de cabeça todo dia porque ela está com um quadro de hipertensão, está com pressão alta. Ele tem que fazer uma dieta, tem que tirar o sal, tem que tomar um remédio para pressão, mas não, ninguém parava para pensar sobre isso. O atendimento era simplesmente sintomático. Você ia com sintomas, num pronto-socorro, te atendia, mandava para casa e assim você seguia a vida. Tá? Pessoal, até aí tudo bem? Deu para entender como é que funcionava a saúde antes de 88? Né? Quem é de Lorena, se tem alguém de Lorena aqui, mas Lorena tem ainda lá o que eles chamam de INAMPS, né? O posto do INAMPS. Tem alguém de Lorena aqui? Tem alguém de Lorena? Tem um posto do INAMPS em Lorena? Tem, Nayeli? Já ouviu falar? INAMPS, NPS, tem sim, né? Então, esse posto do INAMPS era isso, tá? Só quem era atendido lá nesse posto era quem tinha carteira assinada. Ou, se seu pai trabalhasse de carteira assinada, você tinha direito a ser atendido ali, tá bom? Aqui em Guará não tinha o posto do INAMPS, mas tinha um posto, né, que era chamado de Centro de Saúde. Era um local grande lá, tem até hoje esse posto lá, né? Ou aqui na região central da cidade. Só quem era atendido é quem tinha carteira assinada. Quem não tinha, ia para a Santa Casa de Misericórdia, tá bom? Bom, tá claro isso, né, pessoal? Então, antes de 88, só quem tinha direito à saúde era quem trabalhava. E aí na Constituição falou assim, não, peraí, tá errado isso. Saúde tem que ser para todo mundo. Não pode ser somente para aquele cara que trabalha. Até porque se ele trabalha, ele tem renda. Se ele tem renda, ele pode ir lá no médico e pagar para o médico ser atendido. E aquele cara que não trabalha? Como é que ele vai ser atendido? Tá errado isso. Então, teve uma coisa chamada reforma sanitária, que foram lá e brigaram pela gente. Tá? Nós tivemos um movimento de reforma sanitária que falou assim, tá errado isso, não, a gente tem que ter um sistema de saúde gratuito para nós. A gente precisa brigar por aquilo, é direito nosso, a gente paga por isso. E aí então, em 88, foi criado esse artigo que deu saúde gratuita para nós brasileiros. E aí então, pessoal, vem uma coisa importantíssima, hein? Vamos escrever aí, ó. Grava, 88, Constituição Federal, tá? E aí, olha só, em 1990, vamos escrever aí, 2 anos depois, em 1990, foi criado o SUS. Em 1990 foi criado o SUS. Tudo bem? Então olha só. Lembra, vamos recapitular. Em 88, saúde gratuita. 2 anos foi de pesquisa. Como que a gente vai dar saúde gratuita para essa população? Como é que a gente vai fazer? E então foram 2 anos de trabalho para criar um sistema chamado SUS. Sistema Único de Saúde. Ou seja, só tem um sistema nesse país, não pode ter outro. Tá? E ele falou que ele vai ser gratuito, universal, né? E ele foi criado em 1990. Beleza? Vamos escrever então isso aí? Criação do SUS foi em 1990. Tá aí tudo bem, pessoal? 2 anos de pesquisa para criar um sistema, tá bom? A minha pergunta agora vai ser: quando o SUS foi criado? O SUS foi criado em 1990. A minha primeira pergunta foi: quando nós brasileiros obtivemos direito à saúde gratuita? Quando que a gente teve saúde gratuita? Não foi no SUS. Saúde gratuita foi na Constituição Federal. Tá claro isso? Saúde gratuita em 88, o SUS em 1990. Tá? São 2 coisas diferentes. E eu vou perguntar assim na prova, hein?
quando tivemos direito à saúde gratuita e quando o SUS foi criado. Beleza? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Precisa voltar? Tá tranquilo? Me ajuda aí, pessoal. Tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá. Vamos lá. Tranquilo, senhor. Beleza. Então vamos lá. Ó, outra pergunta que eu vou fazer para a prova, hein? Questão 5 da prova é: quando o SUS foi criado? 1990. E por qual lei? E por qual lei? Então, o SUS em 1990. E qual foi a lei de criação do SUS? Tá? Importantíssima, questão de concurso, hein? Lei 8080, tá vendo? Ó? Ou 8080, é a mesma coisa, tá? Lei 8080. O que quer dizer barra 90, tá? É a Lei 8080 de 1990, tá joia? Lei 8080 barra 90. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Posso seguir? Bom, e aí, pessoal? Então foi criado o SUS, foi criado melhor, né, antes do SUS, direito à saúde gratuita, depois foi criado o SUS, e aí, esse SUS, quando ele foi criado já com uma receita pronta, tá bom? A primeira coisa que essa receita falava é que vão existir 3 esferas governamentais. Vocês escrevam isso para mim, tá? 3 esferas governamentais. 3 esferas governamentais. A primeira esfera governamental é o governo federal. Primeira esfera é o governo federal. Vamos escrever na frente aí. Quem é a autoridade máxima do governo federal? Quem que é? Quem manda no país? Presidente. Isso aí. Presidente. Vamos colocar então aí. Presidente. Agora, quem que manda? Quem é a autoridade máxima da saúde? Na saúde. Quem que manda na saúde do país? Abaixo do presidente. Ministro da Saúde. Tá bom? Então vamos lá. Governo federal, presidente, e quem manda na saúde é o ministro da Saúde. Ministro da Saúde. Segunda esfera governamental. Segunda esfera governamental. Estadual. Estadual. Quem que é a autoridade máxima do Estado? Quem manda no Estado? O governador. Isso aí, Thiago. Tá? Então, o governador manda no Estado. E quem que é a autoridade máxima da saúde no Estado? Como é que chama aquele cara que manda na saúde do Estado? Está abaixo do governador. Na saúde somente. Isso. Faltou só uma palavrinha aí, Thiago. O secretário estadual da saúde. Tá? Secretário estadual da saúde. Bom, agora pessoal,
Abaixo do Estado, eu tenho a esfera governamental municipal. Municipal. Isso aí, Ivan. Tá? Secretário Estadual da Saúde. Agora, no município, quem é que manda no município? Prefeito, certo? Prefeito, isso. E quem que manda na saúde do município? Quem que manda na saúde? Secretário da Saúde. Faltou uma palavrinha antes, Lucas. Secretário Municipal de Saúde. Isso aí. Isso aí. Secretário Municipal da Saúde. Tá bom? Isso é muito importante, essa palavrinha aí. Secretário estadual lá no estado, secretário municipal no município. Tá bom, pessoal? Beleza? Deu para compreender? Tá? 3 esferas governamentais. Governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Tá? Essas esferas, elas são interligadas. O que quer dizer interligadas? Tá? Então, olha só, presta atenção, hein? Elas são interligadas, ou seja, o maior manda no menor, tá? Então, quem que é o maior dessa escadinha? O topo da escada é o governo federal. O governo federal, ele manda no governo estadual. E o governo estadual manda no governo municipal. Tá claro isso? Tá bom? Então, 3 esferas governamentais, nós chamamos de autônomas, né? Mas eu tenho o maior mandando sobre o menor, tá bom? Governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Até aí tudo bem? Tá? O Marcos Soliva, o prefeito de Guaratinguetá, não vai falar para o Bolsonaro, falar assim, Bolsonaro, olha só, você tem que fazer isso, 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 tá tudo errado, você tá fazendo. Não. O prefeito não vai chegar para o secretário, para o governador do estado e falar assim, não, ô Dória, você está fazendo tudo errado, tem que fazer assim, assim, assado. Também não. Tá? Então, existem esferas governamentais que têm responsabilidades, né? Então, o governo federal, ele manda no estadual, tá? De certa forma, e o estadual manda no municipal, tá bom? Não pode ser o contrário. O município não manda no estado e nem o estado manda no governo federal. Beleza? Agora, tem uma coisa importante, pessoal. Por que o governo federal acaba mandando no estado e o estado acaba mandando no município, né? E o governo federal, por que o federal manda no município? Eu tenho certeza que se o Bolsonaro falar para o prefeito de Aparecida, fala assim, ô prefeito, vamos construir uma ponte para ligar Aparecida a Potim. Vamos pensar assim, né? Eu duvido que o prefeito vai falar assim, não faz não, né? O governo federal fala assim, não, vou te dar o dinheiro, você vai fazer, é só você executar. Porque na verdade, existe uma coisa chamada financiamento. E o maior manda dinheiro para o menor. Por isso que ele acaba mandando. Tá? É o mandar, né? Ele pode até falar assim, não vou fazer não. Compensando, você vai ganhar dinheiro. Né? Então, é igual aquela história. Se eu preciso de dinheiro para sair, eu vou agradar meu pai e minha mãe para me dar o dinheiro. Senão eu não vou ganhar dinheiro. É a mesma forma que acontece entre o governo municipal e o estadual com o federal e até mesmo o municipal com o governo federal. Tá bom? Então, existe uma coisa chamada repasse de dinheiro. Tá? Repasse de dinheiro. Então, vamos lá. O governo federal manda dinheiro para o estado e o estado manda dinheiro para o município. Tá claro isso? Repasse de dinheiro, tá? Então, federal para o estado e o estado para o município. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Deu para entender? Financiamento, tá? Repasse de dinheiro. Não estou falando isso só de saúde, não, tá? Estou falando isso para tudo. Prefeitura, pessoal, não é um local que é feito para ter lucro. Ele foi feito para gerar serviço. Tá bom? Então, a prefeitura não vai ter lucro. Porque, na verdade, ela não tem local para ganhar dinheiro. A única forma da prefeitura ganhar dinheiro, a única forma que o governo estadual ganha dinheiro e o governo federal ganha dinheiro é através de uma coisa somente, que é através dos impostos. Tá? Se todo mundo falar assim, a partir de hoje ninguém paga imposto mais, o Brasil quebra. O Brasil quebra e você não vai ter direito a nada também. Tá? Então a gente reclama que, mas a gente paga muito imposto e os serviços não são bons. Mas a partir do momento que a gente perder, aí ferrou. A gente fala assim, nossa, era ruim,
mas era o que eu tinha e agora eu vejo o quanto que ele era bom, tá? Então, a gente tem que pensar que é ruim, mas é pior quando ele acabar, tá? A gente pode fazer com que ele melhore, que ele otimize. A gente vai ver que tem forma de fazer isso. Tá bom, pessoal? Tá claro isso? Bom, existe uma coisa que nós chamamos de princípios do SUS, tá? Pessoal, isso é muito importante, tá bom? E eu vou perguntar isso na prova, hein? Pode anotar aí. Hein? A primeira coisa chama-se princípios doutrinários. Vamos escrever isso aí? Princípios doutrinários. Qual é o conceito de princípios doutrinários, tá? O que quer dizer princípios doutrinários? Posso falar? Vamos lá. Princípios doutrinários, resumindo o que está escrito ali, são princípios que não se modificam, tá? Princípios doutrinários são princípios que não se modificam. Não se modificam. Tá? Então, o SUS pode modificar um monte de coisa, mas esses 3 princípios doutrinários que estão aí embaixo, eles não podem se modificar. Está escrito lá na Constituição, tá? Então, ele, na verdade, ele é o que a gente chama de pilar. Pensa numa casa, tá? Uma casa ela é construída em cima de pilares. Se um desses 3 pilares são retirados, essa casa vai cair, tá bom? Então é o que vai dar sustentação para o Sistema Único de Saúde. Então, princípios doutrinários, mais uma vez, são princípios que não se modificam, tá? Princípios que não se modificam. Vamos lá, vou falar cada um deles, tá? São 3. Universalidade, equidade e integralidade, tá bom? 3 princípios doutrinários, ou seja, 3 princípios que não se modificam, tá bom? Pessoal, tá rápido? Estão conseguindo acompanhar? Me ajudem, vamos dar esse feedback aí para eu saber, tá, pessoal? Eu tô falando aqui e de repente estou falando muito rápido. Senhor, por enquanto tá de boa, né? Beleza. Então vou seguindo, Thiago. Me ajuda aí, tá? Se for muito rápido, você me fala. Bom, vamos lá. Primeiro princípio doutrinário, tá? É a universalidade. Então, o que quer dizer universalidade, tá? Isso não pode ser quebrado. Isso é estanque. Isso está no pilar do SUS. O que quer dizer universalidade? Vamos lá. O que é uma coisa universal? Quando você compra um carregador de telefone, ele é universal. Ele quer dizer que é para quê? Serve para todos, para todo mundo. Ele serve para todos, né? Eu carrego qualquer telefone celular com esse carregador universal. Tá joia? O que seria um serviço de saúde universal? Vamos extrapolar para o sistema, né? É um sistema que ele é feito para qualquer cidadão, ou seja, para todos. Tudo bem? Então, universalidade é saúde para todos. Saúde para todos. Independente, saúde para todos. Independente de nacionalidade, independente de nacionalidade, e sendo a única exigência
e sendo a única exigência estar no território do Brasil. Sendo a única exigência estar no Brasil. Então, pessoal, se eu tiver na Colômbia, sofrer um acidente, eu não vou querer que a ambulância do SAMU vá me socorrer lá na Colômbia. Não vai. Ela não atravessa a fronteira e ela não vai na Colômbia. Tá certo? Então, Sistema Único de Saúde, ele é brasileiro, ele só funciona no Brasil. Não extrapola, né, as barreiras. Tá bom? Tanto é que quando eu vou fazer viagem internacional, não sei se alguém já foi, né? Alguns países, se você não tiver seguro de saúde, você não entra. Você não entra no país. Estados Unidos é um. Obrigatoriamente você tem que ter um seguro de saúde. Tá? Se você não tiver, você nem entra. Tá? Não sei se vocês sabem, pessoal, nos Estados Unidos não existe serviço de saúde público, gratuito. Tá bom? Não existe lá. Você lá tem o que nós chamamos de, aqui no Brasil seria o convênio médico, lá eles chamam de seguro de saúde. Olha como é que a situação é esquizofrênica, né? É o seguinte, você, por exemplo, quando você é normal as pessoas terem 2, 3 planos de saúde para cada pessoa. Então, se eu for mulher, principalmente lá nos Estados Unidos, eu tenho um plano de saúde que é para emergência, eu tenho um plano de saúde que é para internação e tenho um plano de saúde que é para consultas. Então, são 3 planos de saúde que eles vão se intercalar para um cobrir o que o outro não cobre. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde que só cobra internação, se eu sofro um acidente, a ambulância vai lá, vai me socorrer. Lá existe uma coisa chamada numeração única, né? Numeração que eles chamam de... fugiu o nome agora, né? É como se fosse o CPF deles, tá? O número do seguro que eles chamam, né? O que quer dizer isso? É o CPF, vamos colocar assim. A ambulância te recolheu, te levou para o hospital, automaticamente ela manda a continha para o seu seguro. Ah, mas eu não tenho plano de saúde para me cobrir emergência. Tudo bem. Você vai chegar a conta para você pagar em casa. Aí se eu não pagar? Se eu não pagar, o governo confisca os seus bens. Vai apreender seu carro, sua casa, tá? Então, pessoal, essa questão de universalidade no Brasil... Pode falar. Então lá eles não pagam imposto. Pagam imposto, pagam imposto. Só que lá não tem a Constituição Federal deles, não deu saúde gratuita para todos. Não existe essa cláusula na Constituição. Tá? Eles têm uma Constituição também lá, só que lá ninguém se atentou para isso. Eu vou mostrar um vídeo que começou lá na questão da Guerra Fria, não sei se vocês lembram, quando a Rússia começou a brigar com os Estados Unidos, aí depois entrou a Cuba na história, e aí falou que local que dá atendimento gratuito para a população é uma coisa chamada comunismo. Isso é errado. Isso é uma coisa que, inclusive os Estados Unidos colocava isso, tá? Esse termo, como uma coisa do demônio, uma coisa que veio para roubar o seu dinheiro. Vocês vão ver isso no vídeo, né? Que fala exatamente disso. Então, pessoal, olha como é que era a questão de lavagem cerebral nas pessoas. E aí, viu-se que o governo federal falando que comunismo é uma coisa errada e sistema público de saúde é errado, né, porque é um comunismo, as pessoas foram enfraquecendo cada vez mais o sistema público que lá tinha. Os Estados Unidos tinha o SUS dos Estados Unidos. E foi ficando cada vez mais fraco, as pessoas falaram que cada vez estava pior. Vocês já viram esse filme, né? Já viram essa história? Ah, mas eu não consigo atendimento médico, quando eu preciso tem fila, e o governo foi enfraquecendo cada vez mais. Mas sabe o que eles fizeram? Fizeram a seguinte proposta. Vamos fazer um plano de saúde barato para todo mundo. Um exemplo, tá? Vou fazer uma comparação. Ah, R$50 por mês. Você pagaria R$50 por mês para ter atendimento gratuito num local particular e não no SUS? R$50 é barato. Você consegue pagar.
todo mundo pensou da mesma forma. E aí todo mundo optou, boa parte, né, para esse sistema particular. E aí foi que o governo federal lá dos Estados Unidos fez, acabou com o sistema público. Ficou somente esse particular baratinho. E esse baratinho, de uma hora para outra, saiu de R$50 para 300. Aí a pessoa começou a pensar, pô, mas espera aí, R$50 eu conseguia pagar, $50 eu consigo pagar, $300 já fica pesado, eu não consigo. E aí chegou no momento que foi exatamente como acontecia antes de 88 no Brasil. Se você tem direito, se você consegue pagar porque você está trabalhando, ótimo, você tem o seguro de saúde, porque você está pagando. E é caro lá, não é barato, tá? É mais caro que no Brasil. Em compensação, quem não tem, fica à mercê, uma comparação, tá? As misericórdias. Existem poucos hospitais públicos nos Estados Unidos justamente para essa população, tá? Para aquela pessoa que não tem emprego, para aquele mendigo, para aquela pessoa que não tem condições financeiras nenhuma ser atendido ali, tá? Existe o público. Mas, mais uma vez, todo mundo lá é praticamente obrigado a ter serviço de saúde particular, pagar convênio. E detalhe, pessoal, coisas lá particulares são caríssimas, caríssimas, tá? É impossível você pagar um procedimento particular ali. É muito caro, muito caro. Por isso que te obrigam a fazer os convênios médicos, tá bom? Tá? Quem perguntou pra mim aí conseguiu entender? Não vi quem falou comigo, tá? Eu entendi. Tá? Não tem serviço público lá, e sim somente o particular. Tá joia? Bom, e aí então, pessoal, né? Então não é porque é uma coisa comunista que é uma coisa ruim, né? Não é todo serviço público que é ruim. Lógico, nada é tão ruim que não possa piorar e nem tão bom que não possa melhorar. Lógico, sim, a gente pode melhorar o serviço cada vez mais. A gente vai ver que muitas vezes o problema está em duas situações. Tá? Fala assim, mas o SUS não tem dinheiro. Mas tem uma pecinha que está lá fazendo a gestão do sistema, fazendo ele funcionar, que às vezes faz ele funcionar para levar vantagem em alguma coisa, né? Que é a famosa corrupção, é levar dinheiro. Vocês viram no Rio de Janeiro aí, o governador suspeito aí de conseguir superfaturar, né? Governador e a sua equipe, né? Superfaturar respirador, né? No momento que a gente está vivendo, na pandemia que a gente está vivendo, ganhar dinheiro, né? Lembrar que está sendo acusado, né? Ainda não está comprovado, mas existe uma suspeita de superfaturamento em respirador. Trabalhar com saúde já é complicado, né? Usurpar dinheiro da população, tirar dinheiro da população. Agora imagina nessa situação, né? A população que está morrendo sem atendimento médico e ele vai lá e ainda consegue, né, ter essa sangue frio, né? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em saúde, porque mexe com interesse de muita gente, né? Tudo bem, pessoal? Voltando para cá, então, o conceito de universalidade, tá claro isso, tá? Que ele é universal, tá bom? Ou seja, ele é para todos, independente da sua nacionalidade. Tá? Vamos botar essa observação no finalzinho? Independente da nacionalidade. Independente da nacionalidade. Bom, próximo princípio doutrinário. Vamos escrever então, pessoal. É a equidade. 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 Vou resumir o que está escrito aí, tá? Equidade. Equidade é a igualdade justa. É a igualdade justa. Opa. Desculpa, pessoal. Equidade é a igualdade justa. Pessoal, vamos lá, olha. Eu vou tentar explicar para vocês o que é equidade. Já ouviram esse termo, equidade? Já tiveram alguma matéria que falou sobre equidade?
Alguém me ajuda aí? Equidade? Não. Não, senhor. Tá. Não. Vamos lá. Ó. Então, equidade, vou desde da base então, ó. É igualdade justa. Vamos lá. Quando foi criado o SUS, primeira coisa que se pensou foi nos princípios doutrinários, tá? Primeira coisa que se pensou é nos pilares. O primeiro, um sistema tem que ser universal para todos. O segundo pilar, ele tem que ter a equidade. E por que não falou que ao invés de ser equidade, lembra que equidade é diferente de igualdade, tá? Não falou assim, não, o segundo princípio vai ser a igualdade. Todo mundo ser tratado igual, sem distinção. Ia ser justo isso? Todo mundo sendo tratado da mesma forma, né? Então você imagina, olha, um exemplo, tá? Chegam no mesmo local, no pronto-socorro do SUS, duas pessoas chegam juntas, no mesmo momento, tá? Primeiro, chega um senhorzinho, sem conseguir falar, você vê que ele tá ficando com aparência de dor, né? Ele tá com aparência de dor, chega, senta na primeira fila ali do banco de espera e aguarda ser chamado. E junto com ele, chega a mãe com o filho aos prantos, a mãe e o filho aos prantos, e o filho com corte no supercílio, sangrando. Vamos lá, equidade, tá? Vamos partir do princípio da equidade. Quem tem que ser atendido primeiro? Aquele senhorzinho que não No caso fez de mais escândalo. emergência. Isso aí. Aquele senhorzinho que não fez escândalo ou aquela criança que está com uma situação hemorrágica no supercílio, tá? Então vamos lá, vamos contextualizar melhor. Aquele senhorzinho está com uma pressão arterial de 25/13. Ele está a ponto de ter um AVE, um AVC. E aquela criança está com uma hemorragia. Quem é o mais grave da história? O acidente vascular encefálico ou a hemorragia do supercílio daquela criança? O que vocês atenderiam primeiro? O acidente? O acidente vascular. O acidente vascular encefálico. Agora, explica para uma mãe que ela vai ter que esperar porque vai passar na frente dela aquele senhorzinho que não está cotando uma gota de sangue para fora. Você acha que vai fazer barraco no pronto-socorro? Né? Nossa, vai quebrar o pau. Ia quebrar o pau. Eu também quebraria se fosse meu filho. Né? Eu entendo a preocupação da mãe. Mas a gente tem que entender que tem pessoas mais graves. Tá? E pessoal, às vezes a gente não consegue entender. O Sistema Único de Saúde não é ele que vai julgar se aquela pessoa tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Se aquele senhorzinho é aposentado, tem um salário de 20 mil reais por mês e poderia ter ido lá pro, sei lá, pro Sírio-Libanês em São Paulo. E aquela pessoa, aquela mãe não tem dinheiro para pagar a comida para a criança. Tá? O sistema de saúde não vai julgar naquele momento. Naquele momento ele zera, ele não entende que tem diferença daquelas pessoas e sim a gravidade da situação. Isso é equidade. Equidade é igualdade justa. Ou seja, vamos escrever uma outra coisa na frente de igualdade justa aí, pessoal. O que quer dizer igualdade justa, tá? Vamos lá. Igualdade justa. Dar mais para quem precisa mais. Dar mais para quem precisa mais. E dar menos para quem precisa menos. Dar mais para quem precisa mais. Dar menos para quem precisa menos. Pessoal, vamos lá, olha. Vou abrir aqui uma imagem que não é minha, mas acho que vocês estão vendo aí, né? O que é isso que eu acabei de falar com vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela maior aqui. O que é essa igualdade justa da história, tá? Igualdade justa é essa imagem que a gente vai ver aqui na frente, tá? Vocês devem ter visto já essa imagem, né? Mas... Opa.
Conseguem ver aqui? Carregando, né? Dá pra ver essa imagem aqui, olha? Tá ruim pra vocês? Conseguem ver? Tá pequeno? Dá pra ver. Dá pra ver? Então tá, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Então, olha só. Primeira coisa, pessoal. Vamos voltar pro pronto-socorro lá, tá? Então, naquele momento, quem tem que ser atendido é aquele senhorzinho, né? Que tá com problema sério, mesmo que não aparenta, tá bom? E a senhora, que tá com aquela criança no colo, simplesmente, se ela pegar um chumaço de gaze, um pouquinho de gaze, e fazer uma compressão digital no supercílio daquela criança, vai diminuir o sangramento, se não parar o sangramento. Tá bom? Então, isso é equidade. Igualdade, pessoal, era se os dois fossem atendidos juntos, mas isso é fora da realidade, não dá. Por isso, então, que não colocou-se igualdade. Colocou-se, então, como princípio a equidade. Dar mais para quem precisa mais. Tá bom? Vamos lá, olha. Vamos contextualizar melhor, então, isso aqui. Pessoal, então, olha só. Também que equidade é dar prioridade também? Prioridade? Pode-se dizer. Sim. Ou não. Ou então uma análise de risco. Dar mais para quem precisa mais naquele momento. Isso é equidade, tá bom? Olha só, nesse exemplo aqui fica mais fácil para a gente conseguir compreender. Olha só, o que quer dizer nessa imagem aqui? Então, olha só. Estão vendo uma partida de beisebol, tá? Tem 3 crianças ali vendo a partida de beisebol, tá? 3 crianças. Eu tenho lá uma criança maior, uma criança no tamanho mediano e tem uma criança ali bem pequenininha, tá? Então, as 3, isso é equidade, isso é igualdade, tá? As 3 ganharam ali um caixote para conseguir ver o jogo. Caixote igual. Isso é igualdade, tá bom? Caixote igual. O que tem de diferente ali? Bom, os caixotes são iguais e tem uma pessoa ali que ganhou um caixote, uma criança, que não precisa de caixote. Ela sem caixote, ela é da mesma altura das outras crianças. Então o que a gente vai fazer? Bom, se ele consegue ver o jogo sem caixote, vamos tirar o caixote daquela pessoa. Porque ele consegue ver o jogo. O propósito é ele ver o jogo. Então vamos tirar o caixote daquela pessoa. A criança do meio, ela precisa do caixote. Se eu tirar o caixote, ela não vai ver o jogo. Mas eu posso pegar o caixote daquele maior e colocar para aquela criança que é menor de todos e não consegue ver o jogo com um caixote só. E eu coloco 2 caixotes para ele. Isso é equidade. Igualdade, todo mundo com o mesmo caixote. Equidade é tirar o caixote desse aqui e dar para esse aqui. Deu para entender, pessoal? Tá? Isso é dar mais, olha, esse cara aqui, ó, dar mais para quem precisa mais. Dar menos para quem precisa menos. Tudo bem? Olha, equidade e igualdade. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Conseguimos compreender o que é equidade e o que é igualdade? Alguma dúvida nisso? Não? Beleza? Bom, então vamos passar, hein? Então, o princípio da equidade é isso, tá? É dar mais para quem precisa mais e dar menos para quem precisa menos. Por isso que é igualdade justa, tá? E não é dar tudo igual para todo mundo, tá bom? Bom, equidade. O terceiro princípio doutrinário, terceiro e último princípio doutrinário. Lembrar que doutrinário é aquilo que não se modifica, tá bom? Princípio doutrinário é a integralidade. Integralidade. O que é o conceito de integral? Alguém me ajuda? O que quer dizer integral? 2 tempos? Integral o quê? 2 tempos? 2 tempos? Não. Quando você fala assim, ó, tem um leite desnatado e tem um leite integral. Integral não é aquele leite completo?
certo? Sistema de saúde integral quer dizer que é um sistema de saúde completo, tá bom? Então, integralidade, vamos escrever aí, integralidade. É um atendimento com começo, meio e fim. Com começo, meio e fim. Agora fala pra mim, tem lógica começar um atendimento e parar ali na metade? Não, né? O que seria, pessoal, um atendimento integral, tá? Vamos lá, só pra gente terminar. Você sofreu... Pode falar. Atendimento completo? Isso. O que quer dizer um atendimento completo, tá? Com começo, meio e fim. Vamos lá, ó. Sofreu um acidente de moto. Deus me livre e guarde, né? Mas vamos lá. Sofreu um acidente de moto. Nesse acidente, você sofreu uma fratura completa, exposta, tá? No seu fêmur. E aí o que acontece? O SAMU foi lá, te socorreu, deu os primeiros socorros, te levou para o pronto-socorro. Atendimento integral é isso. Você foi lá, foi atendido. No pronto-socorro não vai fazer cirurgia na sua perna. Eles vão reduzir a sua fratura o máximo possível, vão radiografar, vão te internar, vão te mandar para o cirurgião. Se for uma cirurgia emergencial, né? Vai para a mesa cirúrgica, vai operar. Infelizmente, você perdeu a perna. Depois de fazer a cirurgia, você vai fazer fisioterapia naquela metade da perna que manteve. Você vai ter direito a uma prótese, né? Você vai tentar voltar à sua normalidade. Isso é integralidade. Tudo isso, o sistema de saúde, o SUS, ele vai te dar essa oportunidade. Ele não vai falar assim, não, olha, o SUS vai até somente o atendimento emergencial. A partir de agora você vai ter que pagar do seu bolso. Não existe isso no SUS, tá? Você pode optar por falar assim, não, agora eu quero fazer uma cirurgia particular no hospital X, tudo bem. Você tem essa opção. Agora, se você falar assim, não, eu não tenho direito, não tenho dinheiro para pagar, o SUS ele vai custear todos os seus problemas, tudo que você apresentar. Tá bom? Deu para entender o que é um atendimento integral? Tá? Parece óbvio, mas é tão óbvio para a gente, mas não é óbvio em outros países. Os países, na maioria das vezes, eles têm um serviço de saúde que cobre somente a emergência. Então foi lá, reduziu a fratura, imobilizou a fratura e falou assim, ó, agora você vai ter que procurar o seu médico para fazer a cirurgia da sua perna. O SUS não dá essa opção para que você faça tudo isso custeado de forma gratuita. Tá? Tudo bem? Deu para entender o que é integralidade? É começo, meio e fim. Tá? Enquanto não acabar o atendimento, o SUS está te dando todo o respaldo que você precisa. Tá claro isso, pessoal? Integralidade, começo, meio e fim. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá de boa, senhor. Pessoal, beleza. Então tá jóia, tá? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Vocês têm prova hoje, né? Prova do Arthur hoje. Então, vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje. Tudo bem? Podemos? Demorou, senhor, né? Tem prova daqui a pouco mesmo. Tem prova daqui a pouco, né? Tá jóia? Então, pessoal, rapidamente aí eu vou só chamar quem eu não vi que entrou, tá? Christopher, não tá aí, né? Elisa, tá aí? Elisa, tá aí? Elisa, não? Falou, senhor. Falou. Evelyn, tá aí? Gabriel, tá aí? Gabriel Henrique. Não? Marcos, tá aí? Marcos. Tô sim, professor. Beleza, Marcos.
Silvana, Silvelena, Thiago tá aí, já falou comigo, né? Tá. Beleza. Os demais, pessoal, que eu não chamei é porque eu vi que estão aí. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Boa noite para vocês aí, boa prova, tá bom? A gente se fala. Lembrar que sexta-feira, então, a gente faz a nossa PO2, né? A correção da prova e PO2 para quem não fez a prova, tá bom? Prova de radiologia veterinária, tá bom? Beleza? Sexta-feira, as 2 últimas. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e boa noite, tá? Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.